Estou dizendo. Vocês querem fazer uma declaração antes de perguntar? Bom dia a todos. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui. Dando seguimento à reunião que o presidente Bolsonaro, na semana passada, recebeu os governadores da Amazônia Legal, nós estabelecemos, então, por determinação dele, a vinda de 10 ministérios aqui. Hoje, aqui em Belém, reunindo os governadores da Amazônia Oriental. Amanhã estaremos em Manaus, numa reunião semelhante, para falar com os governadores da Amazônia Ocidental. E a reunião foi muito produtiva. Os governadores apresentaram um conjunto de áreas onde a cooperação entre os governos estaduais e o governo federal ela é essencial para que nós possamos, nesse momento, enfrentar as dificuldades que a região enfrenta, que vão desde as questões climáticas, passando por questões estruturais que nós precisamos solucionar, e isso está sendo feito de maneira muito efetiva, numa outra cooperação entre o GLO ambiental, que pela primeira vez na história do Brasil é feita, por determinação do presidente Bolsonaro, onde as Forças Armadas, em parceria com os governos da região, estão atuando no controle de focos de calor, no caso de controle, ou então de queimadas. Por outro lado, nós também respondemos de maneira altiva e equilibrada todas as questões que internacionalmente vêm sendo levantadas em relação ao Brasil e ao cuidado com o meio ambiente. O governo Bolsonaro foi o primeiro governo na história da América Latina inteira, do México para baixo, que trabalha com o conceito de fazer caminhar juntos a proteção ao meio ambiente e a produção. E é claro que no mercado internacional nós também sabemos, e nós não podemos ser ingênuos, de que aquilo que acontecia no século XX, em termos de doenças animais ou na área vegetal, e que tinha como objetivo restringir a expansão do agronegócio brasileiro, modernamente, o ariete de hoje é a questão do meio ambiente. Então, o Brasil é o país que protege o seu meio ambiente, a Amazônia é uma das regiões do planeta, a Amazônia brasileira, mais conservadas, mas, é claro, temos questões que precisam ser solvidas e a reunião de hoje foi com esse intuito e com esse objetivo. Ministro, bom dia. Ouvindo as demandas dos governadores, o que o governo federal vai fazer já de concreto, já tem alguma resposta concreta para atender as demandas dos governadores? Bom, primeiro nós ouvimos a parte oriental da Amazônia, vamos ouvir amanhã, e todos aqui nós viemos no sentido da cooperação com os governadores da Amazônia Legal brasileira, e na próxima semana nós vamos processar todas essas demandas que vão desde questões que envolvem a regularização fundiária, por exemplo, passam pelo zoneamento econômico-ecológico, passam também pela questão de serviços ambientais, passam pela economia verde, que é uma preocupação muito relevante aqui da região. Então, os ministros estão aqui, vão se preparar. Nós temos, por exemplo, uma demanda de que nós fizéssemos, após vencido esse episódio, um monitoramento continuado do que ocorre em termos de queimada, do que ocorre em termos de desmatamento, se utilizando, por exemplo, da estrutura que as Forças Armadas brasileiras têm, por exemplo, o CIVAM, de tal forma que isso possa ser somado ao que é feito por todos os outros sistemas, junto com os governos estaduais. As Forças Armadas têm uma unidade de controle em Porto Velho, a outra em Manaus e a outra em Belém, e o ministro da Defesa, junto também com o ministro Ricardo Salles e todos os outros ministros, nós vamos trabalhar para que isso possa ser feito, e isso é uma resposta muito importante para o presente e para o futuro da Amazônia. Quanto ao apoio internacional? O Fundo Amazônia, né? Foi tratado, é uma mudança. Sim, quem cuida de Fundo Amazônia, em nome do governo, é o ministro Ricardo Salles. Bom, nós temos, desde o início do ano, entabulado negociações para uma melhoria importante na governança do Fundo Amazônia, como todos já sabem.
essa negociação avançou bastante. Inclusive, essa semana tivemos novamente contatos e entendimentos com os dois principais doadores, Noruega e Alemanha, e a reunião presidida pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada e renovada hoje com os governadores do Estado, reforçam ainda mais a decisão tomada lá atrás no sentido de dar maior foco, ter maior eficiência, estratégia e sinergia para as ações no fundo, dentre outras destinações, essas já mencionadas pelo ministro Onyx e que, de maneira uníssona entre os governos estaduais e o federal, certamente farão com que o fundo traga ainda mais resultados para o país. Eu acho que é muito importante só o ministro Fernando, que cuida das questões internacionais também, poder... foi feita a pergunta, né? Como é que fica a questão internacional? Ministro Fernando. Não, de efetivo, nós temos aí a possibilidade de cooperação com o Chile, Equador, Estados Unidos e Israel. Do Chile, efetivamente, 2 aeronaves especializadas em água, em lançamento de água, estão chegando no Brasil hoje. E as outras 2 virão em seguida. Israel está mandando uma equipe especializada em relação a isso. Os Estados Unidos, nós estamos em ligação para saber quais os meios que eles podem prestar ou não. De efetivo, estão chegando 2 aeronaves do Chile hoje. Em relação ao Equador, eles também nos ofereceram brigadistas especializados em incêndio. Mas eu quero dizer que na Amazônia Oriental aqui, nós já estamos com 4.000 militares envolvidos nisso. Nós temos 4 aeronaves de asa fixa. Temos mais 5 helicópteros, quer dizer, um contingente muito bom e muito rápido, a presteza em relação... E mais 400 agentes civis especializados nisso também, o CMBio, o IBAMA e outros. Então, eu acredito, tanto aqui na Amazônia Oriental como na Ocidental, nós estamos bem. Agora, qualquer ajuda é válida e bem-vinda. Governador, o senhor falou no seu plano de síntese em um empenho extra para ter aporte para o Fundo Amazônia. Isso significa conversas com os países que os ministros já citaram ou existe uma outra agenda? Não, primeiro, é importante valorizar a reunião e o encontro de esforços do governo federal com os estados da Amazônia para que possamos conjuntamente encontrar as soluções. Inicialmente, para sairmos da crise de desmatamento e focos de incêndio e aproveitar deste momento para a construção de um plano efetivo de desenvolvimento que permita que não tenhamos que, ano a ano, debater e discutir de maneira reativa os problemas de avanço sobre a nossa floresta. Destacar, nós apresentamos as ações que entendemos serem estratégicas, destacando o processo de fortalecimento do monitoramento e fiscalização para ações imediatas, como também, sob o aspecto estruturante, a regularização fundiária, a assistência técnica e qualificação para efetivamente implementar a lógica de que não precisa desmatar para produzir, que aquilo que já está antropizado na região amazônica é absolutamente suficiente para que tenhamos aqui fronteiras consolidadas de produção, seja de proteína, sejam de grãos, como também que possamos debater e dialogar a respeito dos estoques de floresta que, pelo Código Florestal, ora propriedades ainda têm autorização de desmatar e que isto gere uma remuneração de serviços ambientais para que a escolha da atividade econômica daquela propriedade envolva a preservação ambiental, como também a lógica da meritocracia para aqueles que cumprirem as regras do Código Florestal dentro dos limites de preservação obrigados de acordo com cada cadastro ambiental rural. Destacar também a consolidação da lógica do governo federal como dos governos estaduais da utilização dos recursos do Fundo Amazônia. Me parece estar muito claro aqui e discutido exaustivamente, seja pelo governo federal, seja pelos governos estaduais, de que o Brasil tem interesse em usar os recursos do Fundo Amazônia. Apenas deseja liderar a construção de quais são as ações e para que e como serão utilizados os recursos, respeitando a soberania e respeitando a agenda do Brasil. Além disto, buscar outros recursos,
sejam recursos de outras fontes internacionais, como também recursos de fundos nacionais. E estamos na expectativa, inclusive, da manifestação do ministro Alexandre de Moraes, que possa liberar e disponibilizar recursos do Fundo do Combate à Corrupção vinculado à Petrobras, para que estes recursos sejam fontes de financiamento para a agenda que nós estamos construindo de desenvolvimento e de preservação da floresta. Se as negociações do governo federal com o Fundo Amazônia não prosperarem, os governos estaduais têm interesse de negociar diretamente com os países doadores? Os governos estaduais estarão trabalhando conjuntamente com o governo federal e continuarão também buscando alternativas de receita que possam permitir com que as agendas construídas pelos estados possam ser implementadas. Não há qualquer conflito ou qualquer sombreamento naquilo que diz respeito a uma junção de esforços para que o governo federal faça o seu dever de casa e os governos estaduais também. Nós entendemos que a efetividade destas ações só se viabilizam com a integração das ações que estão, neste momento, sob coordenação, no nosso caso, do Comando Militar do Norte, a partir da instituição da garantia da lei e da ordem ambiental instituída pelo Presidente da República. E nós estamos trabalhando Forças Armadas, e aí falo, tenho certeza, por todos os estados, a presença das Forças Armadas, junto com as polícias militares, com as polícias civis, com os corpos de bombeiros, com a mobilização, inclusive, de atores da iniciativa privada que possam nos ajudar. E, inclusive, discutimos hoje a necessidade do envolvimento do Poder Judiciário, do Ministério Público Estadual e Federal, para que as ações punitivas possam ter consequência. E para que haja punição a quem cometer os crimes ambientais, a integração do Poder Judiciário é determinante. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas vivendo nessas áreas. Essas alternativas com que Vossa Excelência acaba de citar passam diretamente para essas pessoas em uma região total? Nós estamos discutindo desenvolvimento sustentável, é a compatibilidade da preservação da floresta com a potencialidade e vocação de nossa região. E é por isso que nós precisamos encontrar caminhos que demonstrem que não há qualquer conflito entre a agenda do desenvolvimento e da preservação. Todos nós sabemos, nós temos 23 milhões de brasileiros que moram na Amazônia. Estes precisam ter emprego, ter oportunidade de renda, ter alimento e ter desenvolvimento pessoal e acesso a políticas públicas que efetivamente transformem e garantam justiça social para a população. E esse é o nosso desafio e é por isso que nós estamos trabalhando, por um lado, para o enfrentamento da crise e as consequências da mesma, e, por outro, estabilizar daí para frente uma construção de desenvolvimento que garanta que a nossa região esteja preservada e que a Amazônia se desenvolva. Tá bom, né? A apresentação foram as sugestões que nós estamos encaminhando como contribuição por parte do governo do Estado do Pará. Todos os governadores também fizeram as suas apresentações para que nós tenhamos efetivamente um conjunto de ideias e propostas que, a partir da avaliação do governo federal, possam complementar-se e apresentar à sociedade um plano de ações que estarão sendo executadas, seja pelo governo federal, seja pelos governos estaduais. Ok? Ok, né? Acho que é ok, né? Obrigado. Governo Noruega, por favor, perguntinha, por favor. Governo do Estado, por favor, e governo federal.